fixando o comentário. Boa noite, Valdineia. Boa noite, Mônica. Boa noite, Tereza. Vamos entrando. Boa noite, Pri. Boa noite, Débora. Gente, vamos entrando. Se alguém puder me dar o feedback do som, para eu saber se está tudo ok. Comenta a aula se você ainda não assistiu a nossa aula. A aula 1 já está no ar da Semana da Laser Terapia Integrativa, então já comenta. Boa noite. O som tá ok, gente? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde da mulher. Tá ótimo, maravilha. Então vamos começar a nossa live. Ela vai ficar salva, minhas lives sempre ficam salvas, então... né? Só se acontecer algum problema no Instagram. Fora isso, eu sempre salvo as lives. Depois as aulas e as lives, elas sobem pro YouTube, né? Então, se você perder alguma live, lá no meu YouTube, Fernanda Pradines, Laser Terapia Integrativa, você consegue também assistir as lives, tá? Tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube. Que bom, eu vi aqui, adoro essa aula, coisa boa. Gente, vamos entrando. Obrigada pela presença de todo mundo. Estamos aí em plena semana da Laser Terapia Integrativa. A aula 1 foi para o ar ontem. Se você ainda não assistiu, é só comentar a aula aqui, se você estiver ao vivo comigo. Comenta a aula para você assistir a aula, porque amanhã a gente vai ter a aula 2. E na aula 2 a gente vai... E é uma linha de raciocínio, né? As aulas. Então é importante você ir seguindo na ordem e amanhã a gente vai adentrar, a gente vai aprofundar, vai começar a falar ainda mais sobre parâmetros do laser, vamos falar sobre LIB, vamos falar sobre saúde do intestino, sobre os pilares da saúde integrativa. Isso eu vou começar a aprofundar mais. Então, para fazer sentido para você, é importante que você assista as aulas na ordem, tá bom? Então, bom, eu posso também dar aqui uma resumida, mas é importante você estar comigo, porque eu trago muito conteúdo, eu trago dados, mas na aula 1 eu trago um pouco sobre essa mudança de mentalidade, de paradigma que a sociedade ela vem passando. Então é importante você assistir a aula 1 para você aproveitar, porque isso traz uma abertura mercadológica. Além de você mudar a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus pacientes também. Tá? Porque quando a gente pensa em laser, a gente não pensa só profissionalmente. Ainda que você fale, não, mas eu estou investindo profissionalmente, sim. Só que, olha aqui, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu estou aqui fazendo ILIB em mim. E eu vou falar por que eu estou fazendo ILIB em mim. Tá? Esse ILIB aqui, fica aqui na minha casa, meu marido faz, eu faço. Tá? Se eu viajo, eu levo meu ILIB. Então, você pode viajar, levar seu aparelho de laser. Então, a laser terapia é um impacto positivo tanto na sua vida profissional quanto pessoal, tá? Eu não conheço, e eu acho que os meus colegas laser terapeutas, né, também devem concordar comigo, mas eu não conheço uma pessoa que seja laser terapeuta e não faça uma autoaplicação, não utilize todo o benefício dessa tecnologia em si e nos seus familiares, nos seus amigos, enfim, tá? Nas pessoas que convivem com você. Eu falo um pouco disso, então lá você vai entender que você sendo um profissional, um terapeuta, você sendo um profissional da área da saúde, aproveitar essa abertura que o mercado está trazendo, tá? Que é o quê? Cada vez mais as pessoas estão buscando o olhar integral, o profissional que olhe você como um todo, que olhe você como não só um corpo, você é uma pessoa, você tem uma história, você tem uma bagagem, você tem uma energia, tá? Então é físico, emocional, mental, energético, ambiental. Você poder olhar para o todo, tá? Então eu explico isso já na aula 1. Então, se você não assistiu, comenta aqui a aula, porque você vai receber a aula aí direitinho para você assistir depois aqui da live, tá bom? Então, as pessoas, elas estão buscando esse olhar integrativo, e o profissional que está atento a isso consegue aproveitar essa oportunidade e transformar a sua carreira, né?
realmente o laser é um divisor de águas para todo profissional que aderiu dentro da tua área de atuação, né? Porque, como a gente sabe, o laser é um recurso multiprofissional, né? E esse aparelhinho aqui em especial que eu estou fazendo aqui, esse é o ILIB, gente, eu vou mostrar aqui, vai aparecer de cabeça para baixo para vocês, tá? Mas esse é o ILIB da Eco, tá? Que eu tô fazendo, ó, tá ligado? Eu tô fazendo em mim. E eu também trabalho, esse daqui eu uso, o da Eco eu uso em casa, eu deixo em casa, e eu trabalho com o ILIB da DMC, tá? Depois, no final da live, eu posso falar um pouco das diferenças, se vocês quiserem, tá bom? Senão eu vou sair muito do tema, mas vamos focar aqui no tema. Então, o laser, ele traz, né, muitos benefícios e é multiprofissional, então ele potencializa o seu resultado. Então, você é enfermeira, você trabalha trabalha ali dentro da tua área de atuação, trabalhando cicatrização, trabalhando dor, trabalhando ferida, você potencializa e acelera esse resultado. Você é fisioterapeuta, está ali reabilitando o paciente, está cuidando das dores de um paciente, uma lesão, você potencializa e acelera os resultados. Você trabalha na estética, na podologia, você é fonoaudiólogo, é dentista, cada um dentro da tua área de atuação, tá? Por quê? Você está levando luz, e aqui eu estou falando no sentido físico, não luz no sentido metafísico, luz também, tá? Mas eu estou falando da luz, você está levando energia, tá? Fótons para o tecido que você está trabalhando, né? Claro, o dentista é dentro da boca, né? Alguns profissionais vai ser na mucosa, outros na pele, outros em pontos energéticos, né? O acupunturista trabalha com pontos energéticos. Eu falei isso ontem e eu até trouxe essa informação por meio de rios para poder atingir o máximo de pessoas. Porque a gente tem agora fresquinha a nossa lei que regulamentou a nossa profissão, a acupuntura, né? O exercício da profissional da acupuntura. E dentro da lei, né, fala quais são os profissionais que são acupunturistas. A gente está dependendo aí ainda de regulamentação, de decreto, mas tem também um artigo que fala que a acupuntura, né, é também atividade que você faz com agulhas para trazer o equilíbrio energético e outras ferramentas, tá? Porque o acupunturista trabalha com outras ferramentas, ele trabalha com moxa, ele trabalha com guachá, com ventosa, então existem outras ferramentas também que se trabalha para promover um equilíbrio energético. E o laser é um instrumento também, tá? A lei é geral, a lei não traz citados os instrumentos. A lei, gente, por natureza, ela tem um aspecto geral, tá? Quem vai especializar isso são outros atos normativos. Então, você não vai achar lá, mas eu não estou vendo a semente de aurícula aqui, eu não estou vendo laser. Não, ele fala outros instrumentos, tá? Que o acupunturista faz uso. Então, você poder trazer uma tecnologia para o mundo da medicina chinesa é sensacional, tá? Então, digita a aula, eu falo mais sobre isso, para você amanhã, na aula 2, quando a gente vai aprofundar ainda mais, e papel e caneta, viu? Para vocês anotarem tudinho os conteúdos que eu vou passar amanhã na aula para vocês, tá? Então, você vai conseguir trazer isso daí para o mundo da medicina chinesa também. Olha só, comenta a aula e vamos entrar no nosso tema, que é nesse sentido, de você poder melhorar a qualidade de vida. Seja do paciente, seja sua, e o meu público feminino é um público muito grande, eu tenho muitas mulheres aqui, e é sempre muito gostoso trazer esse tema. As mulheres gostam bastante, porque tá bem na linha do que eu falei. Quando a gente aprende a trabalhar com laser, a gente vai aplicar nas nossas pacientes? Vai. Mas também a gente aplica na gente, quando a gente está com cólica, quando a gente está com algum desconforto, quando a gente está muito irritada. Algumas questões aqui de TPM, por exemplo, que é o tema da live que a gente vai comentar. Você pode fazer. Ui, bati no microfone, desculpa. Você vai fazer em você, não é que você pode, você vai fazer em você, né? Não tem como. E aí, o que acontece? Para um laser terapeuta, eu sempre falo, o dono do laser, né? Porque o dono do laser, eu levo esse laser, mas eu trago para casa.
eu não tô bem, eu trago o laser para casa e faço em mim, e no dia seguinte ele vai para o meu local de trabalho. Por quê? Vocês vão ver aqui na sugestão de tratamento que se alguns sintomas forem muito, muito fortes, você pode fazer mais de uma vez o ILIB, por exemplo. E é claro que para um paciente, muitas vezes esse paciente não vai mais de uma vez no seu espaço, ele não vai 3 vezes ao dia no seu espaço. Mas essa é uma possibilidade para quem tem um laser, para quem tem esse acesso. Ou não. Pode ser que o paciente queira que você faça um atendimento domiciliar, né? Ou ele se disponibilize aí. Mas o que é mais raro tá bom? Então, gente, como que o laser pode trazer qualidade de vida para a mulher, né? A gente tem aí a mulher, ela vive ciclos, né, durante a vida dela, ciclos hormonais, emocionais, metabólicos, né? O laser, ele não vem corrigir, né, o hormônio, não, ele vai criar um ambiente fisiológico melhor, tá? Para menos inflamação, melhora da microcirculação, mais energia para a célula, tá? Para melhorar a regulação do sistema nervoso. Porque o que acontece? O laser você dar energia para a célula, tá? Ela vai se restabelecer, vai restabelecer a respiração celular e vai voltar a fazer o que estava no DNA dela. Então, o laser não inventa, ele acelera aquilo que o corpo já iria fazer, tá bom? Então, você melhora e leva esse corpo à homeostase. Hoje eu fiz questão de fazer a live fazendo ILIB para mostrar para vocês aqui, né? O que acontece? Por que eu estou fazendo ILIB? Eu escolhi fazer ILIB. Eu cheguei ontem de viagem, estava numa mini férias que eu tirei para mim, para descansar minha cabeça e começar meu ano com muita energia. E durante as férias, você foge à sua alimentação, a rotina de sono. Apesar de eu gostar de me exercitar e me exercitar nas férias, alguns pilares da saúde, eu falei sobre pilares já, comecei a pincelar sobre pilares da saúde na aula 1, mas amanhã a gente vai aprofundar. Digita a aula aqui para você já receber a aula e tá comigo amanhã, tá? Mas a gente tem 5 pilares importantes que para a gente ter saúde, a gente tem que cumprindo ao máximo esses pilares, tá? Que é o quê? Sono regulado, atividade física frequente, alimentação de verdade, comida de verdade, não inflamatória, regulação das emoções e do estresse e saúde intestinal, tá? Eu de férias, algum desses pilares, gente, se você não desorganiza um pouquinho, né? Algum desses pilares eu não vou conseguir. O sono, eu não regulei tanto, né? Eu, por exemplo, bebo muito pouco nas férias, tomei um chopp, né? Comida. Gente, eu não gosto de fritura, tava ali, comi um pastelzinho. Então, assim, a gente sai do nosso equilíbrio, né? A gente sai da nossa homeostase. E voltei, e aí já senti minha digestão já não tá eu tô me sentindo mais empachada. Então comecei, vamos fazer ILIB, vamos voltar. Agora, voltar a alimentação, os pilares bem certinho, regular o sono, diminuir a quantidade de café, porque nas férias tomei muito café. Então, diminuir. Agora já tô com mais chá. Então, isso a gente vai trazendo. O dono do laser, ele não vai fazer todos os dias da vida dele um ILIB. Porque quando a gente está bem, a gente nem lembra. Mas quando que a gente faz e fala, não, agora está a hora de dar uma equilibrada. Por exemplo, aqui é um momento. Então, eu estou fazendo aqui o meu ILIB. Eu levei o ILIB esse daqui para lá, mas agora eu estou mais... acabava que não fazia todos os dias. Agora eu quero fazer uma sequência de dias para realmente voltar, tá? Então, vocês vão ver que eu vou falar de dose e daqui a pouco, quando eu falar, a gente entrar aqui no assunto, você vai ver que tudo que eu tô falando na live, gente, eu tô trazendo aqui uma sugestão. Ah, Fê, pode falar que é um protocolo? Pode, porque é genérico, gente, é genérico. Como é que eu vou passar aqui, você vai ver se vai se aplicar para um paciente, para uma paciente, né, que o tema é saúde da mulher, para uma paciente, para você. Pode ser que, não, eu vou fazer diferente, porque meu caso é diferente. Porque a gente precisa
de boa avaliação, tá? Inclusive no final, fica até o final, porque eu vou trazer aí para prestigiar, porque a gente está no evento, gente. E o evento é Semana da Laser Terapia Integrativa. E quem não assistiu, já coloca a aula 1 aqui para assistir. Porque vocês vão entender que eu trabalho com 3 pilares. Com laser, que é a tecnologia, com os pilares da saúde integrativa e com a saúde do intestino. E eu trago muitos recursos naturais para equilibrar, para auxiliar, né, você a equilibrar o paciente. Eu vou trazer um chá aqui no final. E um chá bem harmonizador, tá? Que vai auxiliar nos temas que a gente trouxe, TPM, ciclo menstrual, endometriose, menopausa. E ele é harmonizador, porque, claro, o acupunturista, ele para passar um chá, ele precisa fazer a anamnese, o diagnóstico, para saber se é um chá mais refrescante, que precisa, mais morno. Então, tudo isso é importante. Por isso que eu não trago esses chás aqui, porque eu fico com receio de passar, e aí a pessoa usar, e é um princípio justamente contrário que ele não poderia utilizar. Então, eu nem gosto de trazer aqui. Mas esse é harmonizador e esse daí é bacana, que dá para dar uma equilibrada nos 5 elementos, tá bom? Então, fica até o final e digita a aula aqui. Olha só, a gente falando aqui, as mulheres vivem ciclos hormonais, emocionais, metabólicos, né? E o laser vai criar essa condição. Ele vai entrar como um recurso adjuvante. Pode ser que em alguma condição só o laser funcione, só um laser pontual funcione, só o ILIB funcione para melhorar um sintoma? Sim, tá? Pode ser que mas pode ser que não, que ele precise de mais uma complementação, tá bom? Então, você trabalhando aqui com a fotobiomodulação, você melhora a função celular, né? Eu tô trabalhando no meu sangue, ó. Tá ligado aqui, ó. Tô trabalhando no meu sangue. Então, para dar mais energia, tá? Aí você modula o sistema nervoso, a gente falando aqui de ciclo menstrual, em desequilíbrio, TPM. Gente, naturalmente a mulher não tem que sentir TPM, né? TPM é quando a mulher está em desarmonia. E qual é o normal? O que a gente vê? Toda, né? Não, é TPM, sim. Ou é dor, ou é irritabilidade, né? Mas isso é o desequilíbrio, porque a mulher em harmonia, em equilíbrio, com o chi circulando, sem estagnações, flui melhor e esses sintomas, eles não aparecem, tá? Mas isso precisa de um olhar completo. Então, o que eu estou trazendo aqui é sugestão, vai ser meio protocolo mesmo, porque depende da especificidade do seu paciente, tá bom? Então, você pode trabalhar para melhorar a circulação, a oxigenação tecidual, reduzir inflamações, né? Para ajudar esse corpo a ter respostas melhores a oscilações hormonais. Então, qual é a sugestão aqui? O acupunturista, ele pode fazer uma avaliação, ele pode trabalhar por fases do ciclo menstrual. Então, cada semana ele trabalha, ele tem um princípio terapêutico para trabalhar nessa mulher e regular, mas isso não é o foco daqui, isso precisa de avaliação, tá? Mas tá, Fê, eu não sou acupunturista, como é que eu posso trabalhar com laser? Você pode trabalhar, por exemplo, o ILIB. O ILIB, ele entra, né, para trabalhar de forma sistêmica essa mulher. E aí, como base, você poderia fazer metade do peso da paciente. Só que o que acontece? Se os sintomas são muito fortes, muita dor, muita irritabilidade, sensibilidade emocional, os nervos ali, a flor da pele, inchaço, fadiga. A metade do peso é um ponto de partida, Vamos lá, vamos para o prático. Eu me pesei hoje, eu peso 64 quilos. Eu deveria fazer 32 minutos. Eu faço, porque quando eu liguei a live, eu liguei o ILIB. Tá aqui 39 minutos, né? Tá de cabeça para baixo. Já tô aqui há 40 minutos quase fazendo. Eu, gente, faço 1 hora em mim, tá? Por quê? Porque poderia fazer 30 minutos? Sim, só que eu faço 1 hora. Faço 1 hora agora que eu tô querendo entrar em equilíbrio, que a minha digestão não reflexo de férias, 1 hora de manhã. Se eu quiser fazer, se eu tiver sem apetite, tiver muito, como se eu comecei a sentir dor, posso repetir mais uma dose de LIB, fazer mais 1 hora antes de dormir? Poderia. Falando aqui,
nos sintomas. A mulher está com muita dor. Você pode fazer metade do peso? Pode, mas talvez ela precise de mais energia, tá? Talvez ali precise de mais dose para poder fazer com que o efeito analgésico chegue. Às vezes ela pode estar muito inflamada, essa mulher. Então, nos casos mais agudos, aumenta um pouco a dose. Então, faz 1 hora, ou então faz o peso da paciente, tá? Então isso daí que eu vou falar agora, talvez para a paciente seja mais difícil, que é o que eu falei. Talvez a paciente não vá te encontrar 3 vezes ao dia. Mas vamos lá, você fazendo autoaplicação, é você que tem o laser, você trabalha com laser, mas você está com cólica. Você pode fazer o ILIB 1 hora, 1 hora pela manhã. Final da manhã a cólica voltou a apertar, faz mais 1 hora. Você vai perseguindo a dor, tá? Você pode dar essa energia, porque o corpo vai, o sangue, o ILIB, todo o sangue passa ali em frente aos fótons, e isso vai levando um efeito sistêmico, tá? E vai modulando, vai diminuindo marcadores inflamatórios, tá? Aumentando marcadores pró-inflamatórios e inflamatórios, tá? Então, tudo isso vai regulando, modulando a inflamação. Então, isso daí é bem interessante para fazer a modulação da dor. Faz uma analgesia periférica, central, reduz os mediadores, né? E traz também um efeito calmante de trazer homeostase, regular o eixo parasimpático, tá bom? Então, isso daí é muito bom. O ILIB seria uma opção. Para os laser acupunturistas, claro, fazer uma boa avaliação é importante. Você pode estar trabalhando, às vezes, a fase do ciclo, mas tem alguns pontos que são pontos meio que para acalmar esses sintomas, F3, IG4, baço 6, VC4, o Itang para acalmar também um pouco mental, o Shen, né, da mulher, dar uma acalmada. Você poderia fazer os pontos de acupuntura, você poderia fazer eles no infravermelho, pode fazer 2, 3 joules nos pontos, tá? Para poder dar uma estimulada nesses pontos, poderia, tá? Então, essa aí seria uma sugestão. É claro, gente, que se você for, agora não, o paciente te procurou porque ela quer realmente regular o ciclo dela. Aí eu vou para minha linha, né? Como é que eu trabalharia? Eu trabalharia primeiramente pelas fases do ciclo menstrual dessa mulher. Cada fase eu trabalharia tonificar o yin, nutrir, fazer circular, limpar o sangue quando precisar limpar na fase 1. Eu ia trabalhar por fase do ciclo. Depois eu entraria no padrão energético da paciente, porque é importante você entrar no padrão energético da paciente. Com laser, faria a laser acupuntura. Mas como a gente falou, você pode ainda combinar o laser com moxa? Pode. Às vezes é importante. Eu faço combinações de laser com moxa. Tá? Então, entraria com moxa também, para aliviar. Então, deixa a paciente, faz os seus pontos de acupuntura com laser, deixa a paciente no ILIB, põe uma caixinha de moxa, essa paciente, para ela se sentir melhor, melhorar a dor. Tudo isso você pode ir combinando, tá bom? Eu vou falar aqui da endometriose, mas também serve para cólica, né? A paciente está com cólica, eu poderia fazer pontual? Poderia fazer pontual. Minha sugestão é fazer pontual no local da dor, você mapear o local da dor, mas não usar doses muito altas, para você modular a inflamação. Então, de 3 a 5 joules ali no infravermelho. Só que eu daria espaço entre os pontos, tá bom? Tem também mantas de LED que você poderia utilizar. Eu trabalho com mantas de LED, porque hoje eu estou em casa, eu não estou lá na sala. Mas depois em outra live, em outra oportunidade, eu vou mostrar para vocês a manta de LED também, tá? Que dá para você trabalhar. Então, você consegue trabalhar ciclo menstrual, os sintomas do ciclo menstrual e também
o acupunturista consegue trabalhar, realmente fazer um tratamento completo, mas depende do diagnóstico. E claro, outros profissionais também, cada um dentro da tua área. Fisioterapeutas, teve uma seguidora, eu sou fisioterapeuta pélvica, cada um vai dentro da tua área, atuando com laser, atuando com a sua expertise, com a sua bagagem também, tá bom? Outra questão ali que muitas mulheres, né, tem endometriose, né, uma condição ali inflamatória, às vezes a dor é incapacitante, né? O laser, gente, ele não é que ele vai curar, eu vou colocar o laser ali, deu uma oscilação, né? Eu abri a porta aqui para ver se melhora a internet, que deu uma oscilada. Outra questão aqui, endometriose, né? Bom, o laser ele não é que ele vai curar, eu vou fazer em cima, ele vai curar. Gente, o laser ele entra como uma terapia complementar, tá? Então, assim, às vezes é caso cirúrgico também, tá? Então você não pode trazer fazer essas promessas. Não, depende. A luz, o que a luz faz? A luz, ela dá energia para a célula se reequilibra, ela volta a cumprir a função dela e o corpo ele vai fazer o que ele iria fazer dentro do direcionamento do DNA ali da célula, só que com mais rapidez. Não pula fase, o laser não vai pular fase, ele vai acelerar um processo que já iria acontecer se o corpo tivesse energia para tal, tá? Então, assim, ele não vai fazer um milagre. Se é aquela condição, né? Você pode modular a inflamação, você pode, em alguns casos, melhorar, mas depende de cada caso, tá? Por isso que é importante a individualidade da paciente. Então, assim, o que você pode melhorar ali? Você pode reduzir a dor, você vai melhorar a qualidade de vida de uma paciente, tá? Ajuda na adesão ao tratamento, faz uma modulação, melhora da dor pélvica, né? E aí que você poderia fazer o ILIB da mesma forma que eu falei, ponto de partida é metade do peso. Numa condição de muita dor, como é que eu faço se eu estou dentro da sessão? Né? Vamos falar assim, ali com a paciente. Se eu já conheço a minha paciente, se eu já fiz avaliação, se a gente está se reencontrando, a minha paciente sempre vai sentar na minha frente e eu vou escutá-la, ver qual é a evolução e tudo. Naquele momento, se eu já tenho essa conexão com a paciente, eu já coloco o ILIB nela. Então, eu já coloco o reloginho e vamos conversar, mas você já vai começar a receber o ILIB, porque a minha intenção é que ela fique mais tempo com o ILIB dentro da minha sessão. Porque às vezes o paciente fala mais, precisa falar, se expressar mais. Se eu for deixar para colocar o ILIB depois, pode ser que sobre pouco tempo. Às vezes fica 20 minutos ali. Então, eu prefiro fazer assim. Agora, se é uma paciente que eu não fiz anamnese ainda, não conheço, não tenho conexão, eu não vou chegar colocando o ILIB nela. Eu preciso saber se ela pode fazer o ILIB e criar minha conexão com a paciente, tá? Mas aqui na endometriose, mesmo raciocínio que você poderia usar. Metade do peso é só o norte. Dá tempo de fazer metade do peso? Faz metade do tempo. Desculpa, faz a metade do tempo. Mas, a paciente está com muita dor, dá para fazer 10 minutinhos a mais do que essa dose padrão? Faz. Então, assim, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Para mim seria 30 minutos de LIB. Dá para fazer 40 minutos total ali da sessão? Entrega 40 minutos. Tá? Agora, se a gente não está falando de paciente, está falando de você se aplicando, você está com dor, então você pode perseguir a sua dor, tá bom? Que é assim, no primeiro dia que eu comecei a menstruar, eu fiquei com muita dor, ou a gente está falando da endometriose, eu comecei a ter aqui uma crise, tô com muita dor, comecei a menstruar, começou a doer muito, e aí você vai ficar bastante tempo com o LIB, faz 1 hora, daqui a algum tempo repete, vai perseguindo essa dor. Porque o corpo, quanto pior tiver, quanto mais inflamado, quanto mais estagnado, mais a célula precisa de luz, tá? A célula em equilíbrio, a célula saudável, ela não tem atração pela luz, tá? Os fótons passam. A célula que vai ter atração é a célula que está lesionada, oxidada, precisando daquela energia, tá bom? Então, olha só, você pode fazer no caso de endometriose também a mesma coisa aqui, beleza? O laser acupunturista tem que fazer um diagnóstico mais completo para poder escolher
ali os pontos conforme o princípio terapêutico, né? A gente tem como raiz a deficiência do Yang, né? Que o sangue ele está retrógrado, ele está indo para o lado oposto, ele deveria subir, descer, ele está subindo e está invadindo, né? As camadas do útero, do endométrio, pode inclusive estar saindo, né? Indo para outros órgãos. Então falta o Yang para poder fazer esse retorno desse sangue. Só que não é só isso. Yang pode estar ali na raiz, mas pode ter várias outras questões, vários outros diagnósticos. Então é importante fazer uma anamnese completa, tá bom? O que é importante aqui também? Esses pontos que eu falei para você, o acupunturista poderia fazer para tratar sintomas também. Existem outros pontos também específicos, né? Que você poderia tratar. Mas é importante focar no quê? Pilares da saúde integrativa, gente. Paciente que não se alimenta bem, você está falando de uma doença inflamatória, aí o estilo de vida dessa paciente contribui para mais inflamação, né? Seja na alimentação, e não é só inflamação, não é só alimentação que inflama, né? Mas é grande parte ali. Seja alimentação, seja questão emocional, né? Seja uma paciente que não tem válvula de escape, não tem um lugar para poder falar, para poder se expressar, não consegue manejar o estresse, tudo isso, gente, vai estagnar a energia, pode trazer dor para essa paciente, piorar a inflamação dessa paciente, tá? A questão da saúde intestinal também é muito importante, porque ali a gente tem a raiz ali de muitos problemas, inclusive da endometriose. Raiz de desequilíbrio hormonal a gente começa ali em muitos casos pelo intestino, né? Então é importante. Isso eu vou falar mais amanhã na aula 2. Se você ainda não assistiu a aula 1, comenta aqui se você está ao vivo comigo, aula 1, tá? Importante você comentar aqui ao vivo, porque as aulas são uma sequência, tá? E aí eu vou aprofundar isso daí. Agora, olha só, a menopausa. Menopausa, a gente está ali, né? Foi o que eu falei desde o início. A gente tem... A mulher é cíclica, né? E é a vida toda passando por oscilações hormonais. Então, quando a mulher entra na menopausa, na verdade, a mulher, a partir dos 35 anos, começa a declinar uma energia que na medicina chinesa a gente chama de yin, uma energia nutridora, né? Refrescante, nutridora. É uma energia que na mulher começa a diminuir, né? A partir dos 35. Na menopausa, essa reserva de yin, ela já está bem mais baixa, né? Não é à toa que é uma energia que nutre, uma energia que refresca. E na menopausa a mulher está o quê? A mulher está mais agitada, a mulher está com calorões, não todas, mas existe muito essa agitação, a mulher está mais ressecada. Por quê? Porque essa energia ela está numa reserva bem menor, né? Então isso traz as agitações, as insônias, né? A mulher ela fica mais cansada. Então a gente tem queixas bem comuns, como cansaço extremo, insônia, fogachos, irritabilidade, dores difusas. Quer dizer que o ILIB vai acabar com o fogacho? Não. A gente não pode fazer uma afirmação dessa, seria leviano da parte do profissional. Só fazer LIB que vai acabar o fogacho. Não é assim. Pode ser que em algumas mulheres, uma terapia, você montar um tratamento, vamos fazer 10 sessões, 20 sessões de LIB, com frequências assim, assim, assado, pode ser que regule e tire os fogachos? Pode. Mas pode ser que não, porque depende do que está por trás ali energeticamente dessa mulher. E aí, o que precisa? De nutrição, né? Caldo de osso é muito bom para nutrir, né? Nutrir o Jing, nutrir o Yin da mulher. Tá aí, alimentação. Caldo de osso é muito bom para mulher. É bom para todo mundo, né? Mas para mulher é muito bom, principalmente na menopausa. Existem ervas específicas, mas aí precisa de avaliação, porque trabalhar com ervas sem avaliação é perigoso. Você pode contribuir para piorar o quadro da mulher, tá bom? Por isso que eu não gosto de passar chá assim, com uma natureza energética ou yin ou yang, porque passa aí
aí acho que é para todo mundo e não é para todo mundo, e aí pode prejudicar para algumas pessoas. Então, esse olhar específico é muito importante. Mas o ILIB pode ser que para algumas mulheres consiga sim. E o chá que eu trouxe aqui, eu tenho relatos de alunas do presencial na menopausa e do digital também, tá? Lá alunos da medicina chinesa, né? Eu passava esse chá lá no ambulatório e as alunas tomavam e elas faziam, nossa, melhorou bastante. Então eu trouxe aqui. E também dentro do meu curso de Jornada Integrativa O Poder do Laser, eu também ensino, e aí eu vou ensinar com profundidade dentro do curso, aqui eu vou falar bem rapidinho. Mas é muito importante essa questão dessa avaliação. Mas o ILIB, pode ser que algumas vão sim trazer esse conforto e vai se regular e ela vai passar esse sintoma. Outras melhorar, outras se manter. Então você não pode entra como uma terapia complementar. Você não pode fazer promessas, falar não, vai acontecer isso. Gente, é o universo que está ali. Né? O corpo ele vai responder à luz, vai regular muita coisa, tá? Ela com certeza, você pode falar com certeza, vai melhorar a qualidade de vida dela. Agora, tem que ir montando a estratégia conforme ali cada especificidade, para ir atacando o quadro, né, o geral, mas depois a gente vai vendo quais sintomas ainda permanecem, e aí depois a gente vai atacando eles, tá bom? Então, para melhorar a insônia, cansaço, o que o laser pode ajudar nesse processo? Um sono melhor, um sono de mais qualidade, um sono profundo. Por quê? Porque a gente está falando de regular o parasimpático, esse eixo parasimpático, regular o sono, melhorar a energia do corpo, então para mulheres que ficam muito cansadas também, vai reduzir essa hiperexcitação do sistema nervoso, tá? Trazer um conforto geral, você melhora a qualidade do sangue, você melhora sim a qualidade dos hormônios, mas para algumas mulheres você vai precisar de outras complementações, seja a nível de ervas, seja de hormônios, mas aí é com um profissional que trabalha com hormônios, né? E aí o laser acupunturista, como ele poderia trabalhar com laser? Ele poderia trazer alguns pontos calmantes, né? O C7, pericárdio 6, R3, VG20. Eu falei, acho que a aula passada é ótimo, né? Live passada, a live de aquecimento, eu falei sobre o VG20, né? Então o ILIB, ele entra ali nesse mesmo raciocínio, tá? Metade do peso como norte, mas você pode aumentar, tá? Conforme for a necessidade, tá bom? Conforme for o caso a caso ali. E aí você poderia fazer, por exemplo, o ILIB, você pode fazer mais vezes assim consecutivas. A laser acupuntura, eu posso fazer todos os dias? Não, não indico, não tem essa necessidade. Você está trabalhando com ponto energético, você vai ali todos os dias? Não tem, pode fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana. E quem trabalha com a laser terapia, quem está trabalhando, por exemplo, estou com dor aqui, estou com cólica, você pode fazer, quando a gente está tratando o caso agudo, você pode fazer em menos tempo, mas se você tem já uma condição mais crônica, né, então se você está falando da endometriose, já tem há anos que dói esse lado aqui, se você fizer numa frequência mais próxima, você pode agudizar, eu não acho interessante. Então, talvez ir nessa linha, vamos 2 vezes por semana, vamos ver a resposta disso de forma pontual, tá? Mas o ILIB você tem essa condição de fazer. Por que você tem essa condição de fazer de forma diária, né? Se for o caso, se for necessário. Porque você está passando, o sangue está passando, né? O sangue circula. Então, está passando aqui, ó, nos fótons. Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui vermelhinho, tá vendo? Então, o sangue está passando e a célula vai e recebe. O cromóforo vai e recebe a luz. E vai. Então, você não está essa quantidade de tempo em cima da mesma célula. Diferente se você está trabalhando um tecido, uma região específica, tá bom? Então tem que ter esse cuidado aí, porque senão você pode acabar piorando, né? Aí vamos falar. Bom, foi o que eu falei, a menopausa ela tem essa questão da fitoterapia,
o acupunturista ele vai ter que fazer a análise ali conforme tem o padrão do paciente. Mas tem um chá que eu trago dentro do meu curso, e aí eu dou uma aula, eu explico melhor, mas que dá para explicar rapidamente como ele funciona, é o chá de cenoura, tá? O chá de cenoura tem uma natureza neutra, sabor doce, natureza neutra, beleza? Aí o cuidado que você tem que ter é só com questão de diabético, tá? Porque como o sabor é doce, se você for passar, aí tem que verificar se diabetes está controlado e tudo. Fora isso, é um chá que ele vai bem, né, para todas essas questões aqui, que a gente falou, ciclo menstrual, TPM, estou focando a utilização desse chá muito na saúde da mulher, mas você pode usar para outras coisas. Endometriose, a menopausa eu tenho muito resultado, porque minhas alunas trouxeram, tá? E depressão eu também já tive relatos muito bacanas, dá mais energia para o paciente. Por quê? É um chá que ele equilibra, ele equilibra os 5 elementos, então ele reorganiza o sistema, ele não vai nem aquecer nem esfriar, ele vai ajudar a equilibrar o organismo sem excessos. Você vai tomar para sempre? Não. Não façam que nem uma paciente minha que adorou esse chá, falou que nunca se sentiu com tanta energia na vida, e aí ela descontinuou o tratamento e voltou meses depois. Aí ela falou, tô tomando chá de cenoura até hoje. Eu falei, menina, você vai ficar laranja. Não é. O chá de cenoura, eu já tinha dito. Você toma a fitoterapia, no máximo ali 3 meses. Depois você tem que dar uma suspendida, trocar, né? Tem que reavaliar, tá? Então, no máximo 3 meses. Mas aqui, você está tratando o chá de cenoura, você vai fazer 1 mês de chá de cenoura. Você pode fazer uma vez ao dia, né? Eu gosto de passar o chá de cenoura de 9 às 11, ou de 17 às 19, pegando o horário ou do baço ou do rim, tá? Mas você pode tomar também em outros horários, mas você está fortalecendo a terra, então é um bom horário, uma boa janela para tomar, de 9 às 11, ou você, mais no final do dia, 17 às 19, você fortalece os rins, tá? Uma vez por dia, mas tem pacientes que eu passo 2 vezes por dia e depois eu ajusto. Mas como isso daqui é um protocolo geral, vamos 1 vez ao dia. Uma cenoura ralada, 400 ml de água, tá? Você faz por decocção. Então, você vai ralar essa cenoura e vai ferver por 10 minutos. O que é isso? Começou a ferver, eu desligo? Não. Começou a ferver, você começa a marcar o tempo aí, para poder extrair, né? Ficar esse tempo no fogo para poder extrair bem ali todos os princípios que precisa estar ali no chá. Então, você vai extrair da cenoura. Posso comer a cenoura depois? Pode usar no seu almoço, na sua comida, tá? É um chá... Hoje eu trabalho com tintura, tá? Eu pedi pro meu parceiro de trabalho, o professor Caio, né? Ele é do Herbário Agulha Branca. E ele desenvolveu... Ih, gente, eu tô com ela bem aqui, olha só, nem lembrava, peraí. Eu pus ela na bolsa porque eu ia levar para um paciente. Olha só a gente fazendo aqui, não tinha nem pensado. Ó. Eu trabalho hoje de forma de tintura, ó. Tônico de cenoura, tá vendo? Mas o tônico de cenoura veio desse chá. Então, é esse chá aqui que eu passei para vocês. Isso tudo, gente, é laser terapia integrativa. Por quê? Você está olhando o laser, mas você está olhando também nutrição, avaliação. Claro, você vai dentro da tua área. O acupunturista, isso daí faz mais sentido, mas eu tenho outros profissionais que também, enfermeiros, que eu tenho um relato de uma aluna, enfermeira, que começou a passar, indicou o chá de cenoura para uma paciente que estava sem energia, começou a ter mais energia, se alimentar melhor. Enfim, ela trouxe N benefícios para a paciente dela, tá? Então, amanhã, na segunda aula da semana da laser terapia integrativa, isso vai começar a fazer sentido. Traga papel, traga caneta para assistir a aula, porque eu vou falar sobre parâmetros, vou falar sobre o ILIB, vou falar sobre os pilares, para você, como eu falo para você, eu trago conteúdo aqui na live, vou trazer e estou trazendo mais ainda na semana da laser terapia integrativa. Fê, eu não vi, então digita a aula 1 aí, desculpa, aula 1 não, digita a aula para você receber a aula 1.
Amanhã você vai acompanhar a aula 2 e depois a gente tem a aula 3. E depois a gente conversa para quem quiser aprofundar a laser terapia, tá? Deixa eu ver aqui, gente, tem uns minutinhos? Deixa eu ver. Eu vou falar, antes de abrir aqui, eu vou ver rapidinho aqui as perguntas, mas deixa eu só fazer um. Eu falei para vocês que ia fazer um comparativo, né? Eu trabalho com o Elib da DMC e deixo o Eco aqui em casa, tá? Gosto dos dois muito. E assim, a diferença, o Elib, os dois fazem Elib, tá? É porque a DMC chama o aparelho, o reloginho, né, que a gente fala pulseirinha de Elib, chama de Elib, é o nome, tá? Mas é um reloginho que só faz Elib. Quando você compra o seu aparelho de laser, a maior parte, assim, hoje, os aparelhos, a maior parte, vem com a função Elib. Então, se você não for investir num reloginho, você vai investir num aparelho de laser, pergunta se tem a função Elib, porque você vai poder trabalhar ali dentro da tua área. Eu sou podóloga, você pode usar o seu laser ali, trabalhando ali na unha da sua paciente e no final fazer um Elib ali. Pode fazer radial como eu estou fazendo, pode fazer até uma artéria mais próxima para irradiar o pé. Então o enfermeiro também vai trabalhar, cada um dentro da tua área. O acupunturista pode fazer uma sessão de laser acupuntura e fazer Elib. Não, Fê, eu adoro, eu sou o acupunturista que eu sou tradicional, eu gosto de agulha. Então você pode fazer todo o agulhamento e deixar o teu aparelho de laser para fazer o Elib. E quando chegar aquele paciente que tem medo de agulha, que não iria ser atendido por você porque tem medo, aí você pode fazer todos os seus pontos com laser e depois fazer Elib. Só que eu também explico para vocês dentro do meu curso que aí, gente, você potencializar, né? Eu não consigo, eu trabalho com agulha e laser. Salvo se o paciente tem medo de agulha, aí eu não trabalho. Porque você consegue potencializar, tá? Usar os dois juntos. E cada um vai dentro da tua área trabalhando dessa forma, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma dúvida que eu possa ajudar vocês. A Patrícia Gomes, pós-operatório. Boa noite, Fernanda. Você explica muito bem, suas aulas são muito boas. Que bom, Patrícia, fico feliz. Que bom. Pessoal, eu fico muito feliz com o feedback de vocês. Preparei as aulas da semana da Laser Terapia Integrativa com muito carinho, então espero que vocês estejam gostando. E é isso. Fiquem aqui comigo para a gente ir trocando as experiências, fazendo desse espaço aqui um espaço para a Laser Terapia Integrativa, né? A gente tá sempre juntos aqui e ter esse retorno de vocês é bem bacana. Ó, Adri Calvin, eu uso demais em mim e na minha família. Não é, gente? Não tem como. Não tem como um laser terapeuta ele vai estudar, ele vai trabalhar, ele vai ter todo esse retorno, né? Vai trazer qualidade de vida do paciente, isso não tem preço. Mas você trazer qualidade de vida para os seus familiares, gente, isso daí também não tem preço, tá? É muito bom. É muito bom mesmo. Ó, eu tava no Rio e meu pai, eu aproveitei as férias eu trabalhei um pouco nas férias, mas eu dei uma estudada, né? E aí eu tava na sala estudando e meus pais já tinham ido dormir. E meu pai, ele saiu e falou, tô me sentindo mal, tô com um pouco de cólica. E aí eu peguei esse daqui que tava comigo, né? E coloquei no meu pai. E aí ele não tava conseguindo dormir. Aí eu voltei aqui para a aula, deu 20 minutos, 25, ainda nem tinha terminado o tempo de Lib, ele levantou e falou, não, eu já vou dormir. Eu falei, mas já tá bom? Tá bem mesmo? E não já tô melhor. Então, assim, deu uma aliviada, tá, na questão da dor. Eu não fiz uma avaliação, a gente não estava tratando ali a raiz do problema, não. Mas a gente foi tratar também a sintomatologia ali, aquela condição, o sintoma. E aí, nesse caso também, funciona muito bem. Claro que para um paciente você não vai ficar tratando sintomas, você quer ir na raiz, mas e para a nossa família também. Mas tem hora, gente, que é SOS.
tá? É muito bom. Ó, a Martinha, sou enfermeira obstetra e neonatal. Não vejo a hora de iniciar a laser terapia nos meus pacientes. Muito boa semana. Obrigada. Martinha, que bacana que você é enfermeira obstetra e neonatal. No ano passado eu fui num simpósio de laser terapia. Não é simpósio? É simpósio? Foi um encontro de laser terapia da All Laser, né? Eu tô achando, eu tô falando simpósio, não sei se é simpósio, mas é um encontro, né? E um médico, ele trabalha também em UTI neonatal, eu esqueci o nome do doutor. Ele faz ILIB e ele tem um protocolo, ele faz ali um trabalho muito específico com os pacientes, sabe? Os nenenzinhos que nascem antes da hora, que estão ali. O caso que ele trouxe era de um paciente que ia perder a mãozinha, gente. E ele conseguiu recuperar com laser. É muito lindo, tá? E aí, a questão mas pode fazer em bebê? Gente, o laser você vai fazer com uma outra dosagem, mas não tem, a idade não é contraindicação. Então, o laser é muito usado, tá? Na pediatria, na obstetrícia também, tá? É muito utilizado. Você pode utilizar, melhorar a qualidade de vida demais dessa mulher, tá? Que tá grávida, que tá. E principalmente assim, quando a pessoa ela é a área dela de atuação, a gente tem assim, não se aplique LIB em mulher grávida. Isso é regra geral. Isso para quem é um laser terapeuta que não trabalha com obstetrícia, que não está ali conhecendo, acompanhando, entendendo toda a fisiologia, porque no próprio congresso, eu falei simpósio, mas é no congresso, no próprio congresso, especialistas, fisioterapeuta, esqueci, eu estou bem de nome, né? Mas uma profissional, eu gosto muito dela. Ela é fisioterapeuta, trabalha com obstetrícia e tem casos que você vai colocar na balança, a mulher está passando ali por uma questão na gravidez que está colocando em risco ela, está colocando em risco o bebê. Você vai fazer ali, ela tendo resultados fantásticos com o ILIB, né? Claro que de forma geral a gente ainda não faz essa indicação, né? Por quê? Porque os estudos ainda são muito, né? Então, clinicamente ela está ali aplicando, tá? Então, assim, de forma geral, não faça porque você não está entendendo ali, né? Não é a tua área, não é ali a tua área de atuação. Então, faça a regra geral, né? Não aplique, mas saiba que existe sim estudos, os profissionais que estão na área estão ali fazendo aplicações, tendo resultados clínicos e transformando vidas, tá? Não tem nenhum caso, gente, de confirmação de efeito colateral e trazendo, né, trazendo assim, resultados negativos. Acontece que a gente sempre faz por precaução, né? A doutora Lucilei, para fazer o ILIB precisa ter um protocolo? Não. Para fazer o ILIB, eu não sou muito fã de protocolo. Na verdade, você tem que entender, né? O protocolo é o início, né? Quando eu comecei a aplicar, tem aqui os protocolos da DMC, eu vi aqui esse protocolo nesse livro. Mas o mais importante, doutora Lucirley, é você entender o raciocínio. Porque aí você percebe que, por exemplo, sempre fala metade do peso, mas eu faço meia hora. Eu faço 1 hora, quer dizer, eu faço o dobro do meu peso. E se eu tiver com a garganta inflamada, eu vou vir aqui, vou vir fazendo a carótida com a radial. Isso não está em protocolo. Isso está em você entender o funcionamento, entender a condição do seu paciente, a condição ali concreta e é dessa forma aqui que eu vou ter melhor resultado e é dessa forma aqui que eu vou aplicar de forma mais segura para o meu paciente, tá? Então você não precisa ter um protocolo, você precisa entender o raciocínio, tá? Porque você entendendo o raciocínio, você domina o protocolo. Você pega um protocolo e fala, interessante, mas vou fazer um pouquinho diferente. Vou fazer um pouquinho diferente porque para esse paciente aqui, que nem ponto de acupuntura, você pega às vezes nos protocolos, aí você pensa, não, mas tem um ponto aqui que acho mais interessante trocar esse por esse aqui. Tá? Mas o protocolo é um norte, mas ele não vai fazer todo o tratamento por protocolo, né?
Então, digita a aula para você estar junto comigo, porque a gente vai aprofundar isso nessas aulas e no final do evento, se você quiser aprofundar, você vem fazer parte, tá? Do Jornada Integrativa. Ó, a doutora Lucilei, tem o da DMC, mas ainda não usei. Bom, eu sou muito fã da DMC, tá? O meu laser é da DMC, eu trabalho com o relógio da DMC, eu acabei esquecendo, né? Fiquei falando e acabei esquecendo. Eu gosto dos dois, mas o que acontece? Eu gosto muito de trabalhar com o da DMC, porque não é só o da DMC, mas o da Eco não faz isso, tá? Mas não é só o da DMC, outros reloginhos fazem, é ajuste de potência. Por que é legal ajuste de potência em relógio de LIB? Por conta do fototipo de pele do paciente. Se você estiver comprando para você, ok. Mas se você estiver comprando para trabalhar, você vai atender pacientes com diversos fototipos de pele. Então, se eu entrego 100% aqui, eu escolhi um tempo e estou entregando 100%, né, da potência dele, pode ser que alguns pacientes sintam formigar, queimar, comece a ficar vermelho por conta do fototipo de pele que está acumulando os fótons. E aí isso pode trazer um desconforto ou até uma queimadura e tudo. Então, o que eu faço? Nesse daqui eu reduzo a potência. Aí, quando pacientes de pele negra, eu nunca entrego 100%. Eu baixo para 70%, né? Já atendi paciente oriental que 100% também incomodou. E aí eu baixei para 80%, tá? Já fiz um tratamento com paciente que ele recebeu super bem 100%. Quando chegou nas últimas sessões, eu vi que ficou uma marquinha quando eu fui tirar em uma das sessões. Eu falei, opa, ficou uma marquinha. Anotei na minha ficha, próxima sessão, ILIB, diminuir potência. Para eu lembrar, né, que tinha que diminuir a potência. Então, eu gosto dessa possibilidade de você diminuir a potência. Esse faz, esse daqui não. Em compensação da DMC, você tem que trabalhar com o celular, porque ele é por aplicativo. Então, eu não consigo aqui, fazendo a live, mexer, deixa eu pôr aqui para vocês. Não, porque está no meu celular. Mas o da Eco eu consigo, tá bom? Isso daí é um pouquinho de vantagem e desvantagem. A Eco é super simples de usar, tá? Bem facilzinho de usar, porque não precisa de aplicativo, é só o botãozinho, beleza? A Lorena, sou fisioterapeuta especialista em ATM. Fantástico você poder utilizar o laser na ATM, né? Fantástico. Ó, acabou aqui. Deu 1 hora, mas deixa eu seguir um pouquinho aqui. Mostra o aparelho da bolsa. O aparelho da bolsa, esse daqui, ó. O da bolsa não foi aparelho, não. O da bolsa foi a tintura, tá? É que se você não viu, né, depois assiste de novo a live, eu passei o chá de cenoura, que para essas condições do que a gente falou hoje sobre saúde da mulher é bem bacana. Mas eu hoje estou trabalhando com tintura de cenoura, que eu pedi para o professor Caio desenvolver, porque fica mais fácil do que ralar a cenoura todo dia e ferver, tá bom? Mas, gente, é fantástico. Não deixe, se você não tem a tintura, rale a cenoura e tome, porque é muito bom, tá bom? Ó, o doutor Simões, tenho da DMC, tenho conseguido ótimos resultados. Maravilha. Doutor Simões, outro dia deu um relato aqui na live também, que ele conseguiu ali, uma aplicação, né? Se eu não estou enganado, o doutor Simões é dentista. Acho que foi na boca do paciente, conseguiu tirar ali a dor. A gente está falando sobre dor. Tem vezes que na mesma sessão você zera a dor do paciente. Mas diminuir a dor, você tem que diminuir na mesma sessão. Tem que ter o efeito ali, né? Senão a janela pode ter ficado errada, né? Mas tem que ter algum efeito. Ó, a podóloga Gisele. O ILIB pode ser feito todos os dias e mais de uma vez no dia? Sim. Resposta sim. Pode. Vou fazer assim para todo mundo? Não. Aí você vai avaliar. Se você está fazendo numa pessoa por manutenção, já fez um tratamento, aí 2 vezes por semana encontra você, 1 vez por semana, ok. Agora o paciente está numa situação, ou tem uma doença crônica, que, por exemplo, uma doença neurodegenerativa, todos os dias, né? Pelo menos todos os dias. Pode ser feito até de manhã e à tarde, de manhã e à noite? Pode, porque a gente tem que trabalhar para dar energia para esse corpo para segurar a degeneração do paciente, né? Você não vai conseguir voltar, mas você vai conseguir, você pode frear isso daí. Ou então uma questão aguda, paciente começou, paciente, tô com dengue.
Ah, tá com dengue? Você, se for alguém que tem o laser o tempo todo, faça o tempo todo o ILIB para dar. Eu tive uma aluna do meu curso que ela falou: meu marido só soube que estava com dengue por conta das plaquetas, porque ele estava se sentindo muito bem, porque ela ficou o tempo todo fazendo ILIB nele, tá bom? E para plaqueta é muito bom. Ó, enfermeira, ressecamento vaginal na menopausa, ele contribui para regular. Maravilha. Temos artigos, sim. A gente tem muito artigo, cada vez mais, vocês estão vendo, né? A fotobiomodulação, cada vez mais, ela está popularizando. Então, isso é muito bom, porque também está tendo muito artigo, muito estudo, tá? Os modelos. Então, esse daqui foi o ELIB, e esse daqui é o último da Eco. Acho que é o 4.0, tá bom? São os modelinhos. Olha só, gente, comenta a aula, para você não perder o fio da meada, tá junto comigo, tá? Comenta a aula, porque amanhã a gente vai ter mais assunto. Amanhã pega o papel, pega a caneta. Teve uma pergunta aqui, posso fazer ILIB em criança a partir de qual idade? Neonatal você pode fazer em recém-nascido, mas é outro tempo, outra dose, né? E veja a necessidade. O recém-nascido tá ali saudável, não tem para que fazer, porque ele tá cheio de energia. Ah, não, ele tá com alguma situação que né, precisa dar um pouquinho de energia para ele se regular, aí você pode fazer, tá bom? Gente, maravilha, eu agradeço demais a presença de vocês. Ó, o Fluency da HTM, né? Muito bom. Então é isso. Eu vi outras perguntas perguntando se o ILIB pode ser feito todos os dias. Pode ser feito todos os dias, mas você tem que ter objetivo terapêutico. Você tem que saber por que você está fazendo todos os dias. Eu vou fazer todos os dias. Eu quero regular o meu sistema gastrointestinal porque eu estava de férias, estava comendo besteira, coisa que não faz parte da minha rotina. Vou me regular. Daqui a pouco vou começar a espaçar minhas sessões. Não vou fazer eternamente todos os dias. Tá? Então você tem que ter o seu objetivo, você tem que saber por que você está planejando ali fazer todos os dias. Tem pacientes que vêm com alguma condição, eu já tive tratamento em paciente que eu falei, eu quero te atender de segunda a sexta, final de semana descansa, e a outra segunda a sexta. Mas foi um caso crítico, e a gente precisou entregar luz 10 dias. E a gente entregou e teve bons resultados. Né? Foi excelente, foi um caso lindo que eu tive de síndrome. Ai, que minha cabeça tá em. Steve Johnson, né? Que aparecem as feridas, né? A pessoa cria, é como se fosse um envenenamento da medicação. Né? Então, eu trabalhei com lavagem intestinal e LIB, e laser acupuntura. Foi fotobiomodulação e desintoxicação lavando o intestino de forma natural. Foi um trabalho lindo e eu precisei encontrar todos os dias para entregar ILIB. Né? E o corpo precisava tanto de energia, gente, precisava tanto de energia, que de um dia para o outro, era assim, a gente ia tirando foto e ia vendo, meu Deus, de um para o outro, era assim, fazia o ILIB sublingual, cicatrizava a boca, fazia ILIB na carótida e aí outras feridas iam cicatrizando. Era assim, de um dia para o outro as coisas iam evoluindo. E aí a pele ia trocando, né? E então eu trabalhei dentro da minha área, dentro da laser acupuntura, dentro do ILIB e da lavagem intestinal, tá? Então, para todo paciente eu faço, eu quero te ver 5 dias consecutivos, depois, mas não, depende, tá? Já tive paciente também com fratura, que eu atendi mais próximos, isso tudo você vai avaliando, tá bom? Gente, ó, se você tá aqui assistindo ao vivo, aula, aproveita que a live ainda tá aqui, ativa aula, para você assistir a aula 1. Amanhã vamos de aula 2. Se você está assistindo no YouTube, na descrição do vídeo você consegue também assistir a aula, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Se você depois quiser reassistir essa live, para depois se você ver o chá, ver as doses certinho, eu sempre deixo salva, tá bom, gente? Um beijo, muito obrigada. Tchau, tchau.